Bom, então, a minha aula será sobre criptossegurança quântica, né? É um tema bastante atual, mas vocês vão notar ao longo do curso aí que é um tema que ele, apesar de ser para o futuro, ele já está bem atual em termos de desenvolvimento. Eu vou mostrar para vocês. Bom, um sumário rápido aqui, né? Antes de falar de criptografia quântica, criptossegurança quântica, eu vou falar uma pouca coisa sobre clássica, só para fazer um paralelo, né? Como são conceitos extremamente avançados, eu vou fazer um paralelo entre o que a gente tem hoje e a criptografia quântica, né? Qual que são as mudanças, tá? As implicações dela na segurança de dados, né? E como está o estado da arte hoje, né? Quem que está desenvolvendo, quem que está aí na linha de frente dessa tecnologia, né? Bom, então hoje o que nós temos, né? Basicamente a criptografia hoje vem dos computadores convencionais, né? Que basicamente são bits, né? Que assumem 0 ou 1, né? É um transistor que passa uma corrente elétrica ou não passa, que gera os zeros e uns aí que a gente conhece nos computadores clássicos, né? E toda a criptografia hoje, ela é baseada em um conceito de faturação de números primos, né? Ou seja, toda a segurança que nós temos hoje, os algoritmos mais seguros, são baseados no fato que é difícil você fatorar números primos, né? Ou seja, se você tem um número primo, um número grande, né? É difícil você achar os termos em que você, multiplicando números primos, você acha aquele número certo que é usado na criptografia, né? Hoje nós temos aí o protocolo RSA, que são basicamente os bancos, governos, grandes empresas que utilizam, que basicamente é uma criptografia que é um número que tem aí 2 elevado a 2048 dígitos, né? Ou seja, é um número muito grande. Ou seja, para um computador clássico achar os fatores primos desse número, é extremamente difícil, né? Levaria muitos anos aí para ele conseguir quebrar uma criptografia RSA. Por exemplo, que nem esse número aqui de 2048 dígitos, que é do protocolo RSA. Se eu fosse com um computador mais potente que eu tenho hoje, eu demoraria 100 mil bilhões de anos para quebrar essa criptografia. Ou seja, é virtualmente impossível hoje para quebrar um tipo dessa criptografia clássica, né, por um computador atual, né? Ele é baseado em matemática, ou seja, toda a segurança que nós temos é baseado em conceitos matemáticos, né? A geração de números, a geração de chaves, né? O que nós temos mais atual hoje é o protocolo RSA, e é o máximo que a gente consegue segurança, né? Agora eu vou falar sobre a questão da parte quântica. A criptografia quântica, diferente da clássica, ela não é baseada mais em matemática, ela é baseada em propriedades quânticas, né? Que seria o spin do fóton, né? Fóton é a menor partícula de luz, né? É baseado na polarização desse fóton, entrelaçamento quântico, fenômeno de superposição. Não vou explicar esses conceitos detalhados, porque isso daí dá uma aula de 1 hora, 2 horas aí, para começar a entender, né? Mas eu vou tentar passar de forma mais simples possível esses conceitos de criptografia, tá? Como eu falei, ele é baseado nesses praticamente esses 3 conceitos: superposição, entrelaçamento, tunelamento, que são propriedades puramente quânticas, né? Eh, então, como nós temos no clássico, nós temos um bit, que ele pode assumir 2 valores, zeros e 1, ou 0 ou 1, né? Ele não pode assumir 2 valores ao mesmo tempo. O bit quântico, que nós chamamos de qubit, ele pode assumir, por propriedades quânticas de superposição, ele pode assumir 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, para cada bit clássico, o qubit ele consegue dobrar a capacidade de forma exponencial, né? Então, se eu tenho 2 bits, eu tenho 2 elevado à quarta. Se eu tenho 3 bits, eu tenho 2 elevado à oitava, e por aí vai, né? Ou seja, é um aumento exponencial de computação, né? E um conceito da física quântica, isso testado em laboratório, já verificado por muitos experimentos, eu não consigo copiar o fóton. Por exemplo, se eu tenho aquela informação sendo encaminhada por aquele fóton, eu não consigo copiar aquele fóton, ele é único, né? Ele é único no universo, ele não consigo ter outro igual. Isso é baseado em um princípio da física quântica, chamado princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, eu não consigo copiar aquela informação. Se eu tentar copiá-la, eu causo uma decoerência quântica que eu basicamente apago o dado. Então, ou seja, é um canal 100% seguro, né?
o que nós temos hoje de algoritmos que já foram desenvolvidos ao longo aí do século XX, e hoje, no século XXI, nós começamos a aplicar de forma prática, né? Que é o algoritmo de Grover, que são algoritmos quânticos, que eles são usados para faturar grandes números, né? E o algoritmo de Shor, que eles são utilizados principalmente para faturar números primos, né? Então, se a gente fosse fazer por um algoritmo clássico criptografia de número de 230 dígitos, ia fazer muito mais operações do que um algoritmo quântico, né? Como pode ver nesse gráfico aqui, né? Como eu disse, a criptografia quântica ela é baseada, né, em conceitos, propriedades físicas, né, não mais matemáticas, né? Ou seja, isso eu consigo dobrar de forma exponencial a computação, a faturação desses números primos, né? Por exemplo, utilizando o bit quântico, seria o qubit. Se eu fosse utilizar para, por exemplo, fazer a criptografia de um número de 2048 bits, né? Por um algoritmo clássico, demoraria 100 mil bilhões de anos. Utilizando um algoritmo quântico, eu conseguiria fazer isso em 36 minutos, né? Ou seja, eu consigo quebrar qualquer criptografia hoje, utilizando um computador quântico, em questão de minutos, né? Eu vou falar mais à frente os impactos que isso pode ter na sociedade atual. Eu vou explicar alguns protocolos que a gente já tem hoje em uso, né? A gente tem em estudo, a criptografia quântica ela está sendo bem desenvolvida, já tem algumas aplicações, já tem alguns grandes players no mercado. A gente tem vários protocolos, né? Mas explicando de forma bem simples e sucinta como é que funciona essa criptografia. Utilizando, por exemplo, o protocolo BB84, que é o mais simples que nós temos hoje. Ele é baseado em polarização de fótons, né? Ou seja, a gente tem dois canais, né? Tem, por exemplo, a Alice e o Bob, né? São dois querem trocar uma informação. A gente tem dois canais, né? Um quântico, onde são geradas as chaves secretas, né? Onde são geradas as chaves de criptografia, que basicamente são fótons que são polarizados, né? E aí eles entram em fenômenos de superposição, ou seja, eles têm uma superposição quântica através da geração de uma chave quântica. O restante da informação, ela é caminhada através das vias clássicas, né? A fibra ótica ou o próprio cabo de rede comum, né? Acontece que, caso eu tenha algum invasor, né, vou chamar aqui de Eve, se ela tentar interceptar essa chave quântica secreta, ela vai ter que retirar esse fóton do sistema, porque eu não posso copiar essa informação, né, por princípio quântico, né? Ou seja, eu perderei a informação. E tem mais, quando ela tentasse ler esse fóton que está em fenômeno de superposição, ela eliminaria esse estado. Ou seja, ela, além de não conseguir copiar, ela não conseguiria ler essa informação, né? Entre esses dois interlocutores. Ou seja, é um protocolo extremamente seguro. Até porque o Bob, ele, por exemplo, foram enviados 10 fótons pela Alice e o Bob receber 9, ele tem certeza que um fóton foi retirado do sistema, ou seja, alguém invadiu o sistema, né? Eu consigo saber também que houve invasão. Por mais que a Eve tente camuflar essa invasão, ela não consegue, né? E esse protocolo, que é o protocolo hoje, que basicamente ele é muito superior ao BB84, né? É o QKD, né? A gente chama também de protocolo E91. Ele é baseado em outra propriedade, que chama entrelaçamento. Ou seja, os fótons, além de eles estarem em superposição, eles também estão em um fenômeno chamado de entrelaçamento. Ou seja, eles compartilham entre si propriedades quânticas, né? Eles estão em fenômeno de superposição e estão entrelaçados. Isso, além de, ele não só dobra a capacidade de criptografia, ele triplica, né? Ou seja, ele basicamente é o dobro do dobro, né? Da criptografia BB84, né? Ou seja, o poder dele de invasão ou de desencriptografar qualquer dado aí é muito grande. Então, quais impactos eu teria hoje, né? Lembrando assim que, como até o professor do anterior disse, isso, lógico, vai demorar até um tempo, até ser implementado, tal, mas ele
a criptografia quântica, ela está começando a ganhar grande volume aí, né? Então, por exemplo, se eu tenho um protocolo RSA que todos os bancos e governos do mundo usam, se eu consigo um algoritmo que eu consigo quebrar isso em questão de minutos, eu tenho basicamente um colapso do sistema financeiro mundial, né? O colapso dos sistemas clássicos, né? Seja de controle de infraestrutura, ou seja de qualquer segurança de dados, né? Então, é por isso que eu falo, a gente tem que estar começando a se preparar por essas questões. A gente vai precisar de uma criptografia pós-quântica, né? Isso não é questão de 10, 20 anos, não. É uma questão que eu creio que seja ali questão entre 4 e 6 anos aí, né? E provavelmente a gente vai precisar de uma nova lei geral de proteção de dados, né? Isso vai acontecer de maneira natural, né? Porque conforme vai surgindo esses conceitos e essas novas tecnologias, a lei ela vai ter que ser cabeada juntamente com a questão de desses novos, vamos dizer assim, você consegue acessar qualquer coisa, né? Se você não tiver uma lei para regular essa questão, qualquer governo pode acessar qualquer computador pessoal, né? Então, os computadores quânticos, né? Apesar, às vezes o pessoal achar que, não, isso daí é para o futuro, é um experimento. Não. Eu vou citar alguns exemplos aqui como está no mundo hoje. Hoje nós temos o grande player, quem está à frente desse desenvolvimento é a IBM, né? Eu vou mostrar um slide muito interessante mais à frente. Eu pedi o acesso a esse computador da IBM e eu simulei um algoritmo de Grover. Eu vou mostrar mais à frente. Mas, nesse slide, a IBM está à frente disso, né? Eles têm já um computador quântico, ele roda algumas rotinas específicas, né? Ele não é um computador pessoal, obviamente, né? A Google, né? Ela está também desenvolvendo isso. Lembrando que tanto a Google quanto a IBM, eles têm aí projeto com o governo dos Estados Unidos, né? Obviamente, os Estados Unidos ele é muito interessado nessa tecnologia, em que eu consigo quebrar qualquer criptografia, né? Esse daqui foi o primeiro foi feito pela empresa D-Wave, do Canadá. Ele é vendido aí pela bagatela de 22 milhões de dólares, né? Mas ele é específico para uma aplicação bem específica, mas ele roda aqueles dados todos lá, protocolo BB84, ele roda algumas rotinas aí específicas, né? A China, esse ano, lançou um satélite de comunicação quântica, né? Ou seja, eles pegaram isso daqui, miniaturizaram e colocaram em um satélite, né? Apesar de parecer absurdo, mas assim, esse satélite ele é para uma rotina muito específica. Esse satélite ele não é capaz de invadir um sistema governamental, banco e por aí vai. Ele é só questão de experimento e estudo, né? Por enquanto, né? Futuramente ele pode se tornar aí operacional em termos de invasão a sistemas, né? Mas isso, como eu falei, aí 4, 6 anos, dependendo dos investimentos. A Honeywell, que é uma empresa norte-americana, também ela desenvolveu um computador quântico. Tanto é que a JP Morgan, que é uma empresa dos Estados Unidos, eles estão custeando uma parte desse projeto, né? Israel, atualmente, esse ano, em fevereiro, eles anunciaram um investimento de 62 milhões de dólares para desenvolvimento desse computador quântico, né? Então, assim, tem muita gente que está interessada nessa tecnologia. A Europa, idem, a Europa tem um grande centro lá também. Então, assim, os governos estão desenvolvendo, sim, né, a computação quântica, alguns já operacionais em algumas rotinas mais simples, né? Lógico, ele ainda é uma tecnologia que está no início, mas ele está ganhando grande vulto, né? Vai ser mais ou menos que nem aconteceu com a internet, né? Você tem décadas de 90, poucos tinham acesso à internet, e alguns anos depois teve um salto exponencial aí no número de pessoas que conseguiam ter um computador pessoal, internet, Wi-Fi, né? Podem ver como é que a tecnologia ela evolui rapidamente, né? Vamos dizer assim, os nossos filhos, netos, aí já mexem no celular, aí coisas que alguns anos atrás, né, praticamente ninguém tinha, né? Lógico, o computador quântico não é tão simples assim, né? Ele precisa de uma baita infraestrutura, né? Então, eu preciso que aquele sistema esteja resfriado praticamente ao zero absoluto, né?
Eu preciso ter um ambiente onde que eu não posso ter nenhum tipo de ruído, porque senão eu posso causar interferência no sistema, posso causar decoerência quântica, posso perder toda aquela computação quântica. O que eu acredito que vai acontecer? Que a gente vai ter sistemas híbridos, né? Ou seja, os grandes centros vão ter um computador quântico, né? Até por questão de infraestrutura. E pelo nosso computador pessoal clássico, a gente vai conseguir rodar rotinas em computadores quânticos, né? Para fazer simulações ou grandes grandes centros de ensino e pesquisa ter esse tipo de computador e rodar simulações. Pode ser aí questão de experimentos físicos, biologia, a própria área de healthcare, né? Então, eu acredito que vai ser essa solução, de início, é a solução híbrida, né? E como eu disse, a gente vai ter que ter uma nova lei geral de proteção de dados, né? Você ter um sistema que consegue acessar basicamente tudo que ele pode, né? Então, a gente vai ter que ter uma proteção. A IBM, ela disponibiliza, ela tem um grupo de estudos, o qual eu faço parte também, questão de algoritmos quânticos, né? Eu fiz essa rotina, eu rodei o algoritmo de Grover, que é um algoritmo quântico, simulei um acesso a um dado criptografado de 1036 bits, né? Eu utilizei o algoritmo mais simples possível, que é o Grover, né? Eu não utilizei nem o Shor, que ele é muito superior. Eu consegui acessar, quebrar, acessar essa informação criptografada por um RSA em praticamente um dia, né? Eu rodei isso, deixei um dia rodando lá, tal, e um dia eu consegui acessar esse dado criptografado, né? Uma rotina simples, sem nada de nenhum algoritmo de eficiente, nada muito bem trabalhado, só praticamente peguei o que a IBM já tem de mais simples e rodei, né? Isso ele disponibiliza aí para o público geral, para rodar, ou por alguns centros de pesquisa. Ele também disponibiliza ferramentas que você pode desenvolver o seu próprio algoritmo de criptografia, ou outros algoritmos, né? Para fechar o assunto, né? É muita coisa para falar, né? Mas para fechar o assunto, o que eu acredito aí, o futuro, o que pode ser usado para a medicina, essa questão da criptografia, criptossegurança. Obviamente, na segurança de dados, né? Da mesma forma que eu consigo ter um sistema que eu consigo acessar qualquer sistema, eu consigo ter um computador quântico, eu consigo criar uma criptografia 100% segura. Porque a criptografia quântica, como eu disse, ela é baseada em propriedades físicas, né? E se eu tiver um computador quântico, eu não consigo quebrar outro computador quântico, por questão de limite de leis físicas, né? Então, eu vou ter um sistema 100% seguro. Obviamente, vai ter algumas questões relacionadas ao Big Data, né? Questão de tratamento de dados, né? Você tem um computador que eu consigo criptografar dados de uma maneira extremamente alta, eu consigo ter sistemas muito mais eficientes, que podem ser usados, por exemplo, para a questão de eu gerar vacinas de maneira mais rápida, né? Hoje, a gente sabe aí que para desenvolvimento de vacinas, radiofármacos ou outras aplicações da área médica, para rodar simulações complexas, eu levo bastante tempo, né? Isso pode ser diminuído em termos de algoritmos de criptografia, eu consigo rodar de forma mais rápida, né? Lógico, diagnóstico por inteligência artificial, biosensores e por aí vai, né? Bom, é isso.